Ousmane Dembélé é uma das maiores decepções do futebol, ou pelo menos era, porque nessa temporada, sob o comando de Xavi, o jogador começou a subir de produção e está se firmando cada vez mais no time titular. Mas pelo visto, não exatamente o técnico Xavi que mudou a vida do craque francês. Uma mulher misteriosa aparece na vida de Dembélé e isso mudou completamente o jogador. Deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora quem é a esposa de Ousmane Dembélé e como ela conseguiu mudar a vida do astro do Barcelona. Ousmane Dembélé já foi um dos principais jogadores do mundo. Você pode não se lembrar de onde ele veio, mas na época, ele era encarado como uma das maiores promessas dessa super geração francesa. Na época que o Neymar saiu do Barcelona rumo ao PSG por aquela bolada de dinheiro, o clube espanhol teve que ir atrás de outro craque para suprir a saída do brasileiro. E o nome da vez era o Dembélé. O craque jogava pelo Borussia Dortmund. E cara, eu queria saber que mágica esses caras fazem nas categorias de base para revelarem tantos craques. Mas enfim, Dembélé realmente jogava muito. Mesmo sendo bem jovem, ele era o melhor jogador daquele time. Dembélé era rápido, driblava demais e tinha capacidade tanto para fazer muitos gols, como principalmente para dar muitas assistências. Ele era tão bom na época que o presidente do Barcelona chegou a dizer que ele seria melhor que o Neymar. Claro que isso foi um pouco exagerado, mas enfim, você entendeu aonde eu quero chegar. O Barça desembolsou mais de 100 milhões de euros para trazer o jogador do Borussia. 105 milhões para ser mais exato. Só que o jogador francês nunca correspondeu às expectativas. Parte disso se deu por conta de suas lesões. Ao todo, ele passou quase 2 anos inteiros lesionado, somando todos os episódios que passou em recuperação de cirurgias, com lesões menores e etc. Mas mesmo quando estava em campo e 100% fisicamente, o cara não rendeu. E não, ele não chegou nem perto de ser tão bom quanto o Neymar. Tinha gente falando que ele devia até se aposentar do futebol. No fim das contas, parecia que ele se tornaria um daqueles jogadores promissores que teve sua carreira acabada por lesões. Dembélé seria o Paulo Henrique Ganso, só que francês. Além disso, ele sempre foi conhecido por sua indisciplina fora de campo. O cara chegava atrasado em treinos, isso quando não faltava aos treinos sem motivo algum. Era visto tarde da noite em festas. Enfim, aquele típico jogador irresponsável com sua carreira. Mas isso mudou. Nessa temporada, o Barcelona inteiro se tornou um time melhor. O clube catalão passou por uma de suas piores crises, tanto financeira quanto futebolística. O clube estava completamente quebrado e não conseguia resultados em campo. Isso resultou até na saída de Messi, o maior jogador da história do clube, que não ficou no time porque eles não tinham dinheiro suficiente para inscrevê-lo nas competições. Tudo mudou com a chegada de Xavi Hernández, outra lenda do time, que veio agora como técnico para botar o lado do futebol em ordem novamente. Na chegada do espanhol, ele deu de cara com um time muito promissor, mas também muito irresponsável, se é que podemos dizer assim. O Barcelona havia gasto rios de dinheiro com os jogadores, que não estavam exatamente comprometidos com o time. O melhor exemplo disso era Dembélé. 105 milhões de euros para um jogador que passava a maior parte do tempo se recuperando de lesões ou simplesmente no banco de reservas. Mas Xavi era a pessoa certa para essa reformulação. Afinal, ele tem moral para mandar e desmandar no elenco. Quem é que vai desafiar uma lenda do clube, não é mesmo? Ainda mais alguém como Xavi, que foi fundamental na construção de um dos melhores times de toda a história do futebol, que foi aquele Barcelona de Pep Guardiola. E essa reconstrução começou com jogadores sendo colocados em seus lugares. Alguns simplesmente foram negociados com outros clubes e outros tiveram que levar uns puxões de orelha. Claro, o Barcelona contratou alguns jogadores importantes, principalmente o Lewandowski, mas a mudança tinha que ser principalmente interna. E Ousmane Dembélé foi um dos jogadores que Xavi fez questão de manter no time e se esforçar em mudá-lo para melhor. Afinal, com a chegada do Leva, o Barça precisava de jogadores com boas qualidades para jogar no lado de campo. E Dembélé era exatamente isso. Um jogador rápido e driblador que consegue encontrar espaços para cruzar a bola na área. E Xavi percebeu isso. O treinador espanhol viu que ele tinha em suas mãos um jogador que podia jogar nos dois lados do campo, ou até por dentro, como um segundo atacante. A verdade é que depois do Mbappé, o jogador francês mais promissor dos últimos anos era Dembélé. E uma joia como essa não podia ser desperdiçada. Mas como mencionamos, só a chegada de Xavi não foi suficiente para causar esse impacto no jogador. Durante as férias do clube espanhol, Dembélé simplesmente resolveu que se casaria. E eu falo isso assim, porque isso foi uma surpresa enorme, até para os seus companheiros de equipe. Vários deles nem sabiam que Dembélé estava namorando, quanto mais que ia se casar. Pelo visto, o francês é um cara bem reservado.
O único jogador visto na cerimônia foi o Upamecano, que é um amigo pessoal de Dembélé, desde as categorias de base da seleção francesa. E esse casamento mudou a vida do craque. Nada de chegar atrasado em treinos. Agora o craque é pontual no Barcelona. Além disso, faz tempo que ele não se envolve em nenhuma polêmica. E falando nas lesões, algumas não tem como evitar. Mas pelo visto, agora o craque francês segue à risca as dietas passadas por seu nutricionista e ele chegou a contratar um personal trainer para continuar focado em seu desempenho físico e diminuir o risco de lesões. Pois é, parece que o casamento mudou a cabeça do cara, que agora já é até pai. Mas quem é essa mulher? Bom, o nome dela é Rima El Bouch. Ela é uma marroquina que segue bem de perto sua religião, tanto que o casamento deles foi bem diferente do que estamos acostumados. Ela quase não mostra seu rosto por causa dos costumes da sua religião, mas isso não a impediu de trabalhar com o que ama, que é a moda. Sim, mesmo sem mostrar o rosto e usando essas vestimentas diferentes para nós, Rima El Bouch trabalha com um projeto de moda para pessoas que seguem a mesma religião que ela. E isso por si só mostra uma determinação incrível. Além disso, ela também sempre mostra seu apoio a Dembélé. Pelo visto, foi por ver o exemplo dela que ele começou a mostrar mais disciplina na sua vida. Como os dois se conheceram ainda é um mistério, mas isso nem é importante na verdade. O ponto é que Dembélé está bem agora, se focando no seu trabalho que é jogar futebol. E agora fica aquela pergunta, né? Onde o craque francês pode chegar se continuar se focando na sua carreira? Na minha opinião, mesmo depois de todas as lesões, Dembélé ainda é uma das maiores promessas do futebol francês para os próximos anos. O jogador ainda tem 25 anos. Isso significa que ele pode continuar jogando em alto nível por pelo menos mais umas 6 ou 7 temporadas. E se a gente juntar isso ao fato de que agora ele é treinado por um cara muito inteligente, como Xavi Hernandes, ele pode continuar evoluindo ainda mais. O jogador ainda tem muito espaço para evoluir e provavelmente será uma das peças fundamentais nesse novo Barcelona. Isso se ele continuar por lá, né? Afinal, dizem boatos por aí que o PSG estaria interessado no craque francês. Nesse momento, tá rolando aquela novela enorme entre Messi, Mbappé e Neymar. Pelo visto, o Paris Saint-Germain vai se livrar de um dos jogadores no fim da temporada. Alguns dizem que o Mbappé vai sair do time, dando espaço para Neymar e Messi brilharem no time francês. Outros dizem que é o Neymar quem sairia, e assim o Messi também não renovaria seu contrato, já que é um desejo do argentino continuar jogando com seu amigo Neymar. De qualquer forma, o PSG vai precisar reforçar seu sistema ofensivo, e Dembélé parece ser o jogador certo para isso. Afinal, até faz sentido, né? Ele é um jogador francês muito bom, então por que não jogar no melhor time da França e ficar junto de sua família em seu país natal? Mas enfim, me diz aí nos comentários a sua opinião sobre o Ousmane Dembélé. Será que dessa vez o jogador vai conseguir finalmente se firmar no time titular do Barcelona? Ou vai tudo por água abaixo de novo? E claro, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal. Falando em PSG e Mbappé e Neymar, o jogador francês teria pedido à direção do clube a saída do brasileiro. Pois é, depois da renovação de contrato, o Tartaruga Ninja realmente virou o dono do time. E eu nem preciso dizer que isso gerou mais uma confusão dentro do elenco do PSG, né? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e entenda o que está acontecendo no Parque dos Príncipes. A gente se encontra lá.